Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou o pastor Walter Bastos aqui e você aí para juntos participarmos do estudo da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao tema da mutualidade, a ferramenta da comunhão. A mutualidade. E nós estamos estudando em cima dessa apostila, que na verdade foi uma revista de escola bíblica da nossa editora UBPC. E a revista esgotou-se, mas nós fizemos ela nesse formato revisada e tudo bem bonitinha mesmo. Você que se interessa pelo assunto pode adquirir uma, se desejar, entre em contato conosco, tá certo? Mandando um e-mail para nós no P de pato, R de rato, Walter com W, Walter Bastos, @hotmail.com, prwalterbastos@hotmail.com, e a gente entra em contato e vê a melhor forma de mandar para você, tá certo? A mutualidade, a ferramenta da comunhão. Mas antes de começar o nosso estudo, eu convido você para nós orarmos ao Senhor e clamarmos a bênção de Deus para esse tempo de estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos conceda, Senhor Deus, a bênção da revelação bíblica. Mas nós não queremos apenas encher nossas mentes, mas queremos antes, ó Deus, conhecer a Tua vontade e depois nos submeter a ela. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude nesse momento. Eu oro por cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão do outro lado, que vão assistir a essa palestra, a essa ministração, que eles também sejam alvos da Tua bênção. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bem, meus amados, nós estamos estudando em cima desse tema, a mutualidade, né? E já fizemos 4 lições. 4 lições já foram estudadas. A mutualidade na base do amor, quando nós entendemos o sentido bíblico de mutualidade, o que é mutualidade, na verdade... Não, tudo bem. Estamos vendo aqui algumas coisas técnicas, mas não atrapalhou nada não. A mutualidade na base do amor seria o primeiro tema que já foi passado, e você pode rever isso aí acessando os vídeos anteriores. Depois, o vídeo número 2 fala sobre o perdão pelo exercício da bondade. O terceiro, o aconselhamento, aconselhar e ensinar mutuamente. E por último, nós falamos sobre o serviço e a hospitalidade. Bem, todos esses mandamentos aqui estão dentro de um conjunto de textos bíblicos que fala sobre uns aos outros. Então, mutualidade é exatamente isso, é uns aos outros. Então, existem basicamente 60 textos bíblicos, 60 versículos que tratam da mutualidade ou dos uns aos outros na Bíblia. Mas muitos são repetidos. Então, eles podem ser condensados em 25. E nós decidimos então pegar esses 25 e estudá-los aqui. Tá certo? E nós fizemos isso colocando de 2 em 2. Portanto, nós vamos agora para o estudo número 5, cujo título é Confessar e Orar. A cura para o pecado. Olha que coisa. Baseado em Tiago 5, versículo 16, que diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós observamos aqui nesse texto, uns aos outros, 2 vezes. Primeiro, falando sobre a confissão, né, de pecados uns para os outros. E depois, a oração, orar, interceder uns pelos outros. Então é isso, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos na página 18, capítulo 5, ou a lição número 5, falando a respeito da mutualidade. Meus amados, a Bíblia diz que pecado é todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a
transgressão da lei. Então, numa frase curta, se nós pudéssemos resumir o pecado, seria isso: a transgressão da lei. Isso está escrito em 1 de João, capítulo 3, e versículo 4. A transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus, porque a lei de Deus traz o conjunto de regras ou traz o plano que Deus determinou para nós vivermos nesse mundo. Esse plano consiste também dos mandamentos, né? Porque a Bíblia não tem somente promessas. Todo mundo gosta de promessas, eu também. Mas a Bíblia tem mandamentos, princípios, ela tem avisos, tá certo? Tudo isso daí. E tem os mandamentos. Os mandamentos, então, revelam a vontade de Deus para as nossas vidas. Ok, em síntese, pecado é a violação da vontade de Deus. E isso inclui tudo o que pensamos, falamos ou fazemos contrário à palavra escrita de Deus. Então, as Escrituras trazem um padrão de moralidade ou conjunto de valores que primeiro espelha o próprio caráter de Deus e em seguida determina a conduta que nós devemos ter no nosso relacionamento com Ele e também com nossos semelhantes. É isso. Então, as Escrituras primeiro revela o caráter de Deus, o comportamento do próprio Deus. Ele é o padrão, Jesus é o padrão. Em seguida, esses mandamentos são claramente descritos nas Escrituras que Deus determina como eu e você devemos viver nesse mundo. A desobediência dessa lei perfeita se caracteriza em pecado ou em rebeldia. Então, é exatamente isso. Quando eu e você conhecemos a vontade de Deus e não praticamos, estamos em desobediência. Deus também gravou na alma humana uma espécie de lei moral que chamamos de consciência. E ela nos traz o senso de certo, errado, bom e ruim. Está lá em Romanos 2, versículo 14. Então Deus plantou em todos nós esse senso de certo, errado, bom e ruim, chamado consciência. E quando essa lei é violada, uma espécie de alarme entra em ação e não conseguimos mais ter sossego até tratarmos a causa ou o motivo que produziu o chamado sentimento de culpa. Portanto, a confissão honesta e sincera de erros contumazes ou continuados tem o poder de nos libertar da culpa e das aflições que ela produz. Meus irmãos, não é possível nós vivermos uma vida de santidade ou uma vida que não inclua o pecado se nós não nascermos de novo. Não é possível. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Então, o novo nascimento ocorre quando nós reconhecemos nossos pecados, quando reconhecemos que somos pecadores e, então, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando Jesus é Senhor da nossa vida, então Ele passa a comandar ela, dirigir ela. E a primeira coisa que Jesus faz na minha vida e na sua, quando entregamos nossa vida a Ele, é quebrar as correntes do pecado que nos prendia ao diabo. Está lá em João capítulo 8, versículo 34. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. No verso 36 diz: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o encontro que a gente tem com Jesus de conversão, de novo nascimento, produz a libertação dos grilhões do pecado. Sabe, quando nós pecávamos irresistivelmente, quando nós pecávamos e não tínhamos como evitar de pecar, era quando nós éramos escravos do pecado, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não tivemos um encontro com Ele. Por isso que por isso que João diz, lá na primeira epístola de João, capítulo 3, que é possível fazer uma diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está escrito lá.
Não é eu que estou inventando. Existe filhos de Deus e existe os filhos do diabo. Qual a diferença entre um e o outro? Bem, eu vou fazer a leitura para você acompanhar aí, né? 1 de João, capítulo 3, e a começar do versículo de número 8. Porque você vai ver por si mesmo como que a coisa é feita, a diferenciação. Está assim, então, a Escritura Sagrada. Aquele que pratica o pecado, 1 de João 3,8, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir as correntes do diabo que prende o pecador a ele. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou na prática contumaz, continuada, teimosa do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente, que é a palavra de Deus, está lá em 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 1, 21. A divina semente está nele. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, ou a retidão, ou o que é certo, ou a obediência à palavra de Deus, não procede de Deus. Então, meus queridos, não vem de nós, né? Isso aqui é um dom de Deus. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo planta dentro de você a semente divina. Você é agraciado com a graça de Deus. E aí você tem como viver uma vida de santidade. Ou seja, pecar menos. Não quer dizer que o crente não peca, quer dizer que o crente não vive costumeiramente pecando, habitualmente pecando, tá? Na vida do crente nascido de novo, do Filho de Deus, o pecado é um lapso, é uma falha de percurso, é um acidente, não um hábito, ok? Então tá certo, vamos continuar aqui, ó. Vamos pensar em primeiro lugar sobre a importância da confissão mútua. Sabe, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. O que quer dizer isso? Que todos nós podemos ir a Deus diretamente, sem a necessidade de um sacerdote, um padre, um pastor, um bispo. Você não precisa de outro ser humano para ir para Deus. Você vai para Deus através de Jesus, do seu Filho. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Então, em nome de Jesus, você pode orar ao Pai. O Pai vai ouvir você, tá certo? Mas aqui está falando a respeito de uma assistência espiritual que você pode dar. Também não precisa ser pastor nem padre para fazer isso, tá certo? Aqui é um mandamento para todos, ó. Aqui diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Bem, todo pecado que cometemos ofende a Deus, e é a Ele que devemos confessar em primeiro lugar, em atitude de arrependimento, pois para nós obtermos o necessário perdão. Pois a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, isso quer dizer Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 de João, capítulo 1, verso 9. Mas há alguns pecados, em especial, que além de confessarmos a Deus, requer a confissão mútua. Confessai pois os vossos pecados uns aos outros. Está aqui no texto de Tiago 5,16. O verbo confessar, no grego, é homologel, ou homologel, né? Depende. E significa, ao pé da letra, falar a mesma coisa que. Formado de homos, significa mesmo, e lego, que significa falar. Homos lego, olha só. Portanto, quando confessamos nossa culpa ou erro, estamos, por assim dizer, admitindo, concordando que aquilo que fizemos, ou falamos, ou pensamos é errado. Justificar ou desculpar nossas faltas não vai produzir o perdão, a cura, mas confessar e deixar vai gerar crescimento espiritual. Provérbio 28, 13 diz:
Aquele que encobre a sua transgressão nunca, jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, em primeiro lugar, quando nós confessamos, estamos assim reconhecendo, admitindo que aquilo que nós fizemos de errado é errado. Muito bem, duas situações podem estar vinculadas a este mandamento. Primeiro, quando pecamos ou ofendemos alguém, pode ser uma situação, né? Às vezes com fofoca, com mentira, com juízo temerário, falso testemunho, não é verdade? Além de pedirmos o perdão de Deus, temos que pedir o perdão da pessoa que foi ofendida. É verdade. Isso está lá em Mateus 18, versículo 15. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. O segundo caso tem relação com algum pecado em especial. Algo como uma compulsão, um vício secreto ou coisa parecida. Por exemplo, impureza sexual. Quando falamos de impureza sexual, estamos falando de pornografia. Estamos falando de sexo pervertido. Sabe, há pessoas que têm um vício, e eu tenho falado isso aí nas palestras que nós ministramos para a família, para casais, que a internet não inventou a pornografia. Ela popularizou, só facilitou o acesso. Então hoje o acesso à pornografia é só um clique e a pessoa tem aquelas cenas mais indecorosas, que só o referir é vergonhoso, como diz o apóstolo Paulo. E algumas pessoas ficam viciadas nisso daí. Então tem vamos dizer assim, um envolvimento mais profundo. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, quero ler para vocês no capítulo 4. Isso é uma ordem, né, que o apóstolo Paulo dá para a igreja em relação à parte da sexualidade. Então ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 3 até o 5, diz assim a palavra do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Aqui a palavra prostituição é porneia no grego, que quer dizer imoralidade, tá? Impureza, tudo isso daí, impureza sexual. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, está falando como você vai usar o teu corpo, em santificação e honra. Não pode desonrar o corpo, porque o corpo pertence ao Senhor, é a morada do Espírito Santo. Aí diz, não com o desejo de lascívia. Observe que ele falou prostituição, no versículo 3, e no 5 ele fala de lascívia, que é comportamento libidinoso, impróprio, como os gentios que não conhecem a Deus. Então ele usa os gentios como figura, como exemplo. Gentios quer dizer os pagãos, os não convertidos, porque eles têm uma visão do sexo de forma sem restrição, né? Não tem restrição para eles. Estão perdidos nos seus pecados, são dominados pelos instintos, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, não deve ser assim com vocês. Não deve ser assim com vocês, ok? Então, meus amados, esse é um assunto importante, porque às vezes a pessoa tem esse vício e não consegue se libertar sozinha. Então precisa de ajuda para se libertar disso daí. E aí chega essa hora que nós precisamos então ser uma pessoa equilibrada espiritualmente, madura espiritualmente, para poder ouvir e depois aconselhar. E depois aconselhar orando, né? E acompanhando aquela pessoa para ajudá-la a não ter reincidência na sua queda. Olha a continuidade do texto, diz assim, pecados compulsivos produzem prisões demoníacas. Então, uma coisa que é continuada, sabe? Uma pessoa que gostava de se masturbar, e aí ela se casa para parar com isso daí, mas continua fazendo isso. Isso é um pecado, porque a masturbação
é um prazer solitário, egoísta que a pessoa tem. Ela não compartilha aquele prazer com sua esposa ou com seu marido. Então acaba sendo um pecado contra o cônjuge. E normalmente as pessoas, para se estimular, usam pensamentos ou imagens pecaminosas. Então acaba sendo pecado, certo? Eu vou ler para vocês aqui no livro de Efésios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto no verso 27. Ele diz assim, ó, não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É dar espaço, né? Dar oportunidade. E se der, ele vai entrar para assumir o comando. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26, fala que tipo de comando o inimigo exerce sobre pessoas que já foram crentes. Diz aqui o texto, ó, mas também, ó, vamos para o versículo 25, 2 Timóteo 2, 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, observe, Paulo não escreveu nenhuma carta para os ímpios, para os incrédulos. Todas as cartas foram escritas para a igreja, para os crentes. Então, esse é um assunto importante, né? Está demonstrando pessoas que já são convertidas e que de alguma forma estão dando lugar para o inimigo. Por isso o Tiago está falando, gente, vocês precisam, em algumas situações, confessar os vossos pecados uns aos outros. Então, existem pecados que são chamados compulsivos, e esses pecados compulsivos são uma espécie de prisões demoníacas. Foi dado legalidade, né? E a legalidade sempre é dada por causa do pecado. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, está dizendo, gente, não fica pecando. Porque é o pecado da legalidade. O inimigo não pode tocar na sua vida, nem na minha, que nascemos de novo. Mas se você der lugar, então ele toca. E você dá lugar quando decide viver pecando. Então, pecados compulsivos produzem prisões demoníacas, prisões emocionais. E nesse caso, a confissão do pecado a outra pessoa vai quebrar essas cadeias espirituais. Porém, a confissão precisa ser feita a alguém madura, não exclusivamente o pastor da igreja, mas pode ser o pastor da igreja, tá? Mas alguém experiente na palavra e que tenha vida com Deus. Normalmente é o pastor, né? Mas pode não ser o pastor, que às vezes o pastor é novo na fé, não tem muita maturidade, certo? Bem, mas deveria ser, né? Porque o contexto aqui fala do presbítero. Chame os presbíteros da igreja e unja. Tá? Ali chama a oração da fé. Mas poderia ser oração da fidelidade. E aí, o que se tem em mente é de um líder, uma pessoa que está em comunhão com Deus, uma pessoa que é o modelo para o rebanho. Mas não necessariamente, não tem que ser necessariamente, tá? Pode ser o líder do grupo pequeno ou o professor da escola bíblica, que além de melhorar, além de aconselhar, perdão, aqui eu estou não enxergando muito bem aqui, mas o texto diz que além de aconselhar, irá orar também com sabedoria, ou vai orar de maneira sábia para nós. Outra situação que requer confissão de pecado ocorre quando o erro em questão afeta a igreja, direta ou indiretamente, como divisões ou uma briga entre irmãos que se tornou conhecido ou conhecida de muitas, né? Trouxe escândalo e prejudicou a comunhão da igreja. Então, nesse caso, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 15 até o 17, está o mandamento para se fazer isso. Então, isso vai requerer uma confissão pública a toda a igreja. A aplicação de alguma disciplina, né? E também a liberação do perdão. Então, essas providências irão eliminar o problema por completo. Então, existem alguns casos que tem que ser feita essa confissão pública.
Nós estamos estudando aqui a lição número 5, nessa apostila Mutualidade, a ferramenta da comunhão, certo? Estamos no capítulo 5, confessar e orar, a cura para o pecado. Então, essa aqui é uma situação específica, né? E o texto sagrado que nós estamos baseando o estudo está em Tiago 5,16, que diz, você que está entrando agora, só para situar você, né? Dá um likezinho para nós aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que você conhece que passam por um problema semelhante a esse que nós estamos citando. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes libertos, curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a súplica daquele que vive em comunhão com Deus. A segunda parte do estudo diz, o sacerdócio universal dos crentes. Olha que interessante, né? Todo cristão renascido tem o privilégio de entrar na presença de Deus em oração quando e onde quiser, como eu tinha falado no início para vocês. Essa prerrogativa nos foi dada pelo ministério de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 20. Eu vou ler aqui para vocês, vale a pena ler esse texto, né? De Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha que interessante, diz o texto. O texto sagrado diz assim, então. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, eu e você temos essa oportunidade, esse espaço de poder entrar diante de Deus em nome de Jesus e sermos por ele ouvidos e aceitos. A Bíblia fala do sacerdócio universal do cristão nos seguintes termos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2, versículo 9. Na continuidade do texto que nós tínhamos lido em Tiago, capítulo 5, né, verso 16, Tiago aconselha, orai uns pelos outros para serdes curados. Então, aqui ele fala sobre a mutualidade da oração, né, de orarmos uns pelos outros, e não somente de ficar pedindo oração, mas também de orar, de interceder. Nesse ponto, cada cristão, em particular, exerce o seu sacerdócio, pedindo a Deus pelo bem-estar um do outro. Está escrito que, bem no auge da aprovação de Jó, Deus lhe ordena que ore em favor dos seus companheiros. O texto diz, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Jó 42, versículo 8. Não é interessante? Os amigos de Jó tinham se comportado ruim, um comportamento ruim, fazendo o juízo temerário dele, certo? Dando maus aconselhamentos, fazendo um juízo errado dele. E Deus então disse, eu vou pedir por meu servo orar por vocês, porque eu vou ouvir a oração dele, de vocês não. Se olharmos seriamente para o caso de Jó, veremos que era ele quem precisava desesperadamente de oração, pois perderam os seus filhos, os bens materiais, a credibilidade, a saúde física e a mulher estava à beira da loucura. No entanto, quando ele deixa de olhar para si mesmo, olha aqui tem um princípio, e busca a Deus pelos outros, então acontece o seguinte, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo. Jó 42, versículo 10. Às vezes a gente fica pensando só nos nossos problemas, né? Aqueles casais que têm muitos problemas, a mulher fala o tempo todo, olhe pelo meu marido, olhe pela minha esposa, olhe para... sabe, procure alguns casais na igreja que você percebe que estão com problema, minha querida irmã, meu querido irmão, e comece a orar por eles. Sabe o que vai acontecer? Deus vai devolver para você essa intercessão, ou melhor, esse trabalho que você está fazendo, levantando muitos outros casais para orar em seu favor, né? E vai resolver o seu problema. Então não fique só pensando em si mesmo, nos seus próprios problemas.
Isso se aplica também aos problemas do seu filho, aos problemas do seu trabalho, à sua vida financeira. Comece a orar pelos outros que você percebe que tem o mesmo problema. Paulo pede oração lá em Efésios capítulo 6, verso 19, mas ele mesmo intercede pelos crentes em inúmeras ocasiões. No mesmo texto de Efésios capítulo 1, 15 a 18, tem uma das orações mais interessantes de Paulo. Quer dizer, ele ora e ele pede oração. Jesus também usa a maior parte do seu tempo de oração para interceder pelos seus discípulos. Um exemplo disso está lá em João capítulo 17, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Então, como a gente percebe, orar pelos outros é um mandamento. Interceder uns pelos outros, né? Pedir a Deus a favor dos outros. É um mandamento. Mas que é cumprido somente por pessoas que são espiritualmente maduras, que não são egoístas, que não ficam pensando só em si mesmo. Igual eu te falei, talvez se você parar de ficar choramingando o tempo todo seus problemas e começar a orar pelos outros, talvez assim Deus vai ouvir a tua oração e responder os teus clamores. A lei da semeadura e da ceifa também se aplica aqui. Quanto mais orarmos pelos outros, mais pessoas Deus levantará para interceder por nós. Então, estamos aqui na lição número 5, segunda parte, que diz o sacerdócio universal dos crentes. Pois é, se por um lado a Bíblia nos ordena a orar uns pelos outros, por outro está escrito que deixar de interceder pelo próximo é pecado. Eu achei isso aqui bem interessante, viu? Está no livro de 1 Samuel 12, 23. Olha o que o profeta diz. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então é da vontade de Deus que oremos, pois através das nossas orações Ele muda circunstâncias ruins, mas a nossa omissão nessa tarefa tem um caráter pecaminoso em razão do desleixo, do egoísmo e coisas semelhantes. Tá certo? Então vamos agora para a nossa parte final do estudo de hoje, falando sobre desfrutando juntos do poder da oração. Olha que interessante, gente. Nós estamos pensando aqui no quinto mandamento, no quinto estudo que fala sobre confessar e orar a cura para o pecado. Vamos lá. Vamos desfrutar então juntos do poder da oração. Nós observamos duas ações que antecedem o milagre de Deus no caso em questão. Primeiro, somos instruídos a confessar. Confessai, pois, os vossos pecados. E segundo, e orai uns pelos outros. Está no capítulo 5, aqui, versículo 16 de Tiago. Somente após isso, Tiago garante que seremos curados. Então, o pecado é uma grande barreira para o agir de Deus ao nosso favor. Está lá em Isaías 59, 1 e 2. E a falta de oração é outra barreira, porque Tiago 4 diz, vocês não recebem porque não pedem, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem errado, pedem mal. Olha só, tá certo? Então, o pecado combina com doença. Que coisa terrível. Pecado e doença estão com a mão dada, ó. É verdade. O pecado também nos impede de orar. A oração pode fazer você parar de pecar. Mas o pecado pode fazer você parar de orar. Que coisa feia. Então o pecado também pode nos impedir de orar. Certa ocasião li uma frase de grande impacto que dizia o seguinte, a frase que eu disse agora. A oração faz o homem parar de pecar, mas o pecado faz o homem parar de orar. É impossível entrarmos na presença de Deus com liberdade, né, com a consciência tranquila, não é impossível você orar com liberdade, mas com a consciência culpada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de pedir ou interceder diante de Deus por alguma coisa ou por alguém é tratar rápida e adequadamente do pecado. A primeira coisa, gente, se tem uma coisa que a gente tem que fazer em relação a Deus é jogar limpo. Jogar limpo.
está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, acho que é o versículo 17, eu não tenho certeza. Diz assim que nós temos que agir com sinceridade. Não funciona com Deus a hipocrisia, fingimento, isso aí não vale com ele. Salmo 139, Davi diz, tu me sondas e me conheces. Ele vai passar a sonda aí, mano, não tem jeito. Então, tem que abrir o jogo. Abrir o jogo é confessar, certo? É isso. É como se Deus falasse, eu já tinha visto, meu filho, mas quando você confessa, você diz, Deus, eu concordo que o que eu fiz é errado. Ó, está certo, a tua palavra está correta, perdoe-me. Pronto, imediatamente será perdoado. Então, tem que tratar, confessar com humildade e sincero arrependimento. Tiago era conhecido como o apóstolo da oração. Segundo a tradição cristã, seus joelhos eram como o de um camelo, grossos e duros de tanto orar. É verdade. Tiago sabia muito bem o poder que a oração tem. Por essa razão afirmou, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É verdade, gente. Deus ouve as nossas orações. Como Deus é bom. Um exemplo disso tem lugar na vida do rei Ezequias de Judá. Deus disse a ele que iria morrer através do profeta Isaías. Mas depois de um período de oração profundamente contrita e humilde, o Senhor mudou a sentença. É verdade, ele chorou e disse, Deus, eu andei em integridade diante de ti. É verdade. Te servi com todo o meu carinho, com todo o meu amor. Eu só tenho 39 anos e vou morrer. Aí Deus disse, não vai morrer não. Mandou o profeta, disse, vai lá para ele, disse que ele vai viver mais 15 anos. Morreu com 54. Pois é, mas Deus deu mais 15 anos para ele. Ele teve um filho chamado Manassés. De qualquer forma, meus irmãos, Deus ouviu a oração do rei, porque ele foi muito sincero. Quer dizer que a oração pode até mudar um decreto de Deus. Olha que sério. Isaías 38, de 1 a 5. Tiago usa o exemplo do profeta Elias e diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, e o céu deu chuva. Tiago 5, 17 e 18. Está escrito que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmo 37, 23. Homem bom não é a mesma coisa que homem perfeito, impecável. Não é isso. Homem bom é homem fiel, homem obediente, homem íntegro, justo, reto, simples, humilde, manso. Por essa razão a Bíblia declara, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Pois é, o justo é aquele que foi justificado por Deus, aquele que procura viver em obediência, em fidelidade. Tá certo? Então, meus amados, o poder da oração só é de fato percebido por aqueles que oram, tá? E que investem parte do seu tempo diário para derramar-se diante de Deus. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvi-los e vou sarar a sua terra. Nós gostamos de contar nossos problemas uns para os outros, como a gente gosta, né? Mas, sobretudo, devemos contar para Deus e para aqueles irmãos que são nossos aliados na batalha da oração, para aqueles que vão ajudar a gente aconselhando e orando por nós. Então, quero finalizar o estudo de hoje, dizendo, a natureza humana, ou o velho homem, Colossenses 3, versículo 9, não gosta de se humilhar. Somente pessoas espirituais admitem seus erros e buscam repará-los por meio da confissão e da busca do perdão. O relacionamento com Deus fica livre, fica desimpedido quando confessamos a Ele nossas falhas, nossas faltas, em atitude de arrependimento. Arrependimento significa ter outra mente, mudança de mente. Sabe? Tiago afirma que um indivíduo que não tropeça no falar é perfeito. Ele está dizendo aqui de uma pessoa que dificilmente vai tropeçar no que fala. E a gente está sempre tropeçando. Né? Agora eu quase que eu dei uma tropeçada aqui. É verdade. Tiago 3,2.
E esse tipo de pessoa é de fato muito rara. E aquele, quando fala no tropeçar, ele está falando usar mal a língua, né? É muito rara. Portanto, a manutenção da comunhão entre os irmãos depende da confissão do pecado e da oração mútua. Para um melhor entendimento sobre o poder da oração, eu aconselho você a ler um livro que eu escrevi chamado Teologia Bíblica da Oração. Aquele mesmo e-mail eu mando para você o livro, tá? Teologia Bíblica da Oração, publicado pela editora Naós. E a editora BPC também publicou esse livro nosso. Meus amados, então chegamos ao final da nossa lição de hoje e eu vou orar por você e pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida nesse momento. Tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos aqui para pensar na tua palavra. Eu peço em favor desse irmão e dessa irmã que participou e alguma coisa tocou em seu coração. Ajude essa pessoa a procurar ajuda se está passando por um momento difícil na sua vida espiritual. Ajude, Senhor Deus, eu oro pelo teu filho e pela tua filha para que se livre desse peso e pare de arrastar para lá e para cá esse peso inútil que está atrapalhando ela no seu caminhar. Em nome de Jesus, eu oro pedindo a tua bênção, em nome de Jesus.